inicialmente, queria que você falasse para a gente seu nome completo, sua data e local de nascimento. Bom, meu nome de batismo é Paulo Roberto dos Santos. O meu nome artístico é Paulo Afonso Tchê, porque Paulo Roberto dos Santos, inclusive aqui em Pouso Alegre tem muitos homônimos, né? Então eu tinha problema como compositor e tal. E assim, a minha origem, eu sou filho de Tupi-Guarani, do Rio Grande do Sul, da República Comunista Cristã dos Tupis-Guaranis, existe uma história, existe um mapa e tal. Esse princípio da tribo do Sepete-Araju foi dizimado numa história que tem um filme até que conta a história, que chama A Missão, com Robert De Niro. E a minha família foi aculturada muito rapidamente. Meu pai era filho de Tupi-Guarani, da origem de São Miguel das Missões, e minha mãe era filha de Tupi-Guarani, da região de Coxilha e Rio do Peixe. E a minha mãe era filha de um italiano com uma índia, e o meu pai filho de 2 guaranis. Então deu esse resultado. Cresci correndo na rua, brincando, como todas as crianças que brincavam com a natureza. Então a minha origem é essa, do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. E data de nascimento? Eu nasci em 26 de 12 de 1951. Perfeito. E fala pra gente sobre como é que é a sua formação musical, como é que surgiu e depois da formação musical a gente já entra na formação audiovisual, que a história é maravilhosa. Bom, a formação musical é muito engraçado, porque eu queria ser contrabaixista. E Passo Fundo não tinha um conservatório que você ia lá e se inscrevia. Você só conseguia com músicos que tinham escolas particulares. E aí tinha um maestro, que era um alemão chamado Maestro Jacques, ele era pianista. E eu comecei, eu com 13 para 14 anos, comecei a ir todo dia na escola dele e falar: maestro, eu quero tocar baixo. Tem que pagar, mas maestro, não tenho dinheiro para pagar, eu quero tocar contrabaixo. Até que um dia ele emputeceu, me chamou numa sala no fundo que ele tinha, me deu um rabecão na mão e falou: se você conseguir me acompanhar 3 notas tocando esse instrumento, eu vou ensinar você a tocar contrabaixo só para você parar de me encher o saco. Eu falei: tá bom. Ele começou a tocar e tocou um jazz com 4 notas e eu saí tocando as 4 notas. Ele bateu palma, falou: amanhã, tal hora, esteja aqui e tal. E eu comecei a estudar com o Maestro Jacques. Aí eu tinha um tio que tocava violão. E esse tio me deu um violão de presente sem traste. Aí, tipo assim, eu aprendi a tocar sozinho, no porão escondido. Quando a minha mãe descobriu, ela me pôs para correr. Eu tive que sair de casa, porque ela falava que músico era vagabundo e que ela não queria um vagabundo em casa. Então, que eu saísse, e eu passei a partir daí a pagar as minhas contas como contrabaixista. Isso já com 14 anos. E saí para o mundo. Toquei em banda de baile durante muitos anos. Até que a última banda de baile que eu toquei no Rio Grande do Sul foi contratada por um circo e veio parar em São Paulo. O Circo desarmou em São Cepé, lá no interior do Rio Grande do Sul, e armou na Vila Anhete, na Pedreira, em São Paulo. E a partir daí eu comecei a ter uma visão diferente. E a história da música é muito mais longa que isso. Depois eu comecei a Valdirene, sou a garota papo firme que o Roberto falou. Ela me viu tocando no circo e falou: eu quero você tocando, né, como baixista. Aí eu fui tocar com a Valdirene. O Altemar me viu tocando, tudo assim. E me chamou para tocar bolero com ele. Com o Altemar eu aprendi harmonia de violão e tal, que ele era um excelente músico. Todo mundo acha que ele tocava só bolero. Não, ele tocava bossa nova. O Altemar era um músico sofisticadíssimo. Aí a Ângela Maria me viu tocando com o Altemar, me chamou, toquei quase 3 anos com a Ângela Maria. E depois eu virei compositor e comecei a me acompanhar cantando na noite e tal. E me acompanha até hoje, no caso. Se for falar da composição, em 1980 eu comecei a fazer música infantil na TV Cultura. Fiz 3 anos Projeto Curumim e mais 3 anos Bambalalão. No Bambalalão eu produzi o disco do Bambalalão e tem 9 músicas de minha autoria. Só que aí já começa a ter músicas de MPB, assim, gravei samba com uma banda de samba, um grupo de samba. Denidino gravaram uma música minha que chama Bêbado. Tem assim,
várias canções, nunca estourei, assim, não cheguei a ganhar dinheiro como compositor. E foi na TV Cultura que começou a sua história com audiovisual ou foi antes? Veja bem, a minha história com audiovisual sempre existiu. Por quê? Porque existia uma cultura, lá no Rio Grande do Sul, acredito eu que no Brasil inteiro, não tenho essa informação, da gente ir no cinema assistir a matiné. E assim, só passava filme americano. O Brasil não tinha filme, muito menos para criança. Então a gente assistia Bang Bang americano no cinema. E até que um dia eles anunciaram Yellow Submarine, dos Beatles. E eu chorei copiosamente. Falava para o meu amiguinho, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Eu falava para ele. Ele falava, mas não tem como você fazer isso aqui. Esse é o primeiro do mundo. Os caras fizeram lá na Inglaterra, na Europa. Não tem nada a ver. Você ficou louco. Eu falei, não fiquei, eu quero fazer isso. E a partir daí eu comecei a estudar, descobrir. Só para você ter uma ideia, um dos trabalhos que eu fiz em São Paulo, no Sesc de Pompeia, era tipo assim, eu fiz 100 anos de Pinóquio, eu fiz a cenografia, as músicas e trabalhei como ator nos 100 anos de Pinóquio no Sesc Pompeia. E fiz uma cenografia. Essa cenografia eu acho que, tipo assim, compensa registrar. Era assim, eu peguei uma bicicleta, soldei o aro da bicicleta em 2 rodas de ferro pesado, botei as correntes, peguei uma roda de bicicleta, montei uma segunda roda de madeira de 3,5 metros, e no fundo eu fiz 24 quadros do Pinóquio fazendo os movimentos, certo? Aí, na hora de sortear qual que eram os episódios, porque eram 36 histórias, a gente fez um resumo de 13 histórias para poder interpretar com as crianças. Fizemos tinha uma arara com os figurinos e a gente tocava e cantava as histórias com as crianças, contando. Um narrador, que era um ator e tal, ele fazia a contação de histórias com as crianças interpretando aquela coisa toda. Só que a história que era sorteada, como ia ser interpretada, a criança sentava nesse quadro de bicicleta e pedalava. Quando ele pedalava, a roda de trás girava e na janelinha da frente aparecia o Pinóquio correndo, cara. O princípio do desenho animado. Só para você ver o tanto que eu era apaixonado por cinema e principalmente por desenho animado. Até hoje eu não consegui fazer, porque requer dinheiro e mesmo você tendo hoje essa tecnologia toda, você ainda não consegue do nada sair. Por exemplo, eu tenho no Balangandã deste ano, eu toquei 66 músicas minhas. Foram 10 apresentações de 2 horas e ao todo, porque não repete, né? Cada programa tem um tema e músicas diferenciadas. Isso já são coisas que eu vim fazendo, estudando pedagogia no decorrer do tempo, né? Mas eu acho que é isso. Entendi. E ainda falando sobre São Paulo, a gente não vai chegar em Pouso Alegre ainda. Só para a gente entender como é que toda essa sua formação em cinema, na hora que você chega em Pouso Alegre, a influência disso. A gente estava conversando antes, né? Você falou da história que você estudou cinema na Boca do Lixo. Foi nessa época ou foi depois? Na Boca do Lixo? Não, foi bem antes. Foi bem antes, né? Foi bem antes da TV Cultura, antes de tudo. A TV Cultura já é consequência dessa, vamos dizer, pesquisa que eu fiz e desse estudo todo de cinema. Porque assim, peraí, desculpa. Eu fiz muitas rádios Balangandã falando sobre inteligências múltiplas. Se o processo de inteligências múltiplas fosse divulgado no Brasil, todas as crianças saberiam qual era a sua vocação. E através disso, então, você poderia não sofrer tanto como eu sofri. Porque eu fui identificando as minhas vocações conforme eu fui convivendo com isso e por necessidade. Tipo assim, quando eu cheguei em Pouso Alegre, por exemplo, ganhar dinheiro com audiovisual era totalmente utopia. Eu fui no único lugar que era possível ganhar dinheiro produzindo audiovisual, que era a agência de publicidade que chamava Promotur na época. Isso em Pouso Alegre? Isso já em Pouso Alegre. Mas vamos dizer assim,
o enfoque do audiovisual. São Paulo é audiovisual. Se você frequentar lugares, você acaba sendo uma escola, porque a cultura, naquela época, a cultura do audiovisual era uma coisa muito fomentada. Não existia essa lei Rouanet que existe hoje e fomento para patrocinar cinema. Todo mundo fazia cinema a canivete mesmo. Tipo assim, tinha alguns que tinham dinheiro, mas quem fazia sucesso era o Davi Cardoso, com aquelas porcarias de pornografia, tipo assim, não era nem pornografia, era erotismo, né? A pornochanchada brasileira foi o começo do cinema brasileiro. Tinha os filmes underground, por exemplo, eu trabalhei na produção de um filme que ninguém conhece, chama Meteorango Kid, o herói intergaláctico, do Lula Martins. Até hoje eu procuro coisas, filme não tem. Só que assim, aí depois veio o sucesso do Mazzaropi, tem umas coisas que não se pode negar e tal. Mas o audiovisual sério brasileiro, tipo, talvez o Glauber Rocha começou com, né, talvez não, com certeza, né? O Pagador de Promessas é um filme fantástico, tem alguns filmes brasileiros que me influenciaram muito. Só que daí eu comecei a ver filme europeu. Aí eu assisti o Enigma de Casper House, eu pirei completamente. Porque é a história de um cara que vive dentro de uma caverna, preso até os 30 anos, e daí os caras esquecem a porta da caverna aberta, e ele sai numa sociedade feudal, ele é preso como um bicho de circo. Nossa, o filme é uma coisa assim, absurdamente psicológica e tal. Aí, daí eu comecei a descobrir que a minha grande paixão era ainda que o cinema evoluído, que estava começando a ver, por exemplo, eu assisti um filme de 3 horas e 20 de duração, que chama Árvore dos Tamancos, que é o filme mais parado que eu já vi na minha vida. Só que ele era sobre fotografia, cara, é tudo tempo real. Você senta, a minha mulher foi ver comigo, as 3 vezes ela dormiu. Aí me distratava, vai sim ver. Mas era, né, o Derzu Zalá, era um filme voltado para a espiritualidade, tem filmes muito marcantes, assim, da minha convivência em São Paulo, né? Porque daí eu tive, quando eu casei com a Marisa, que era formada em História na USP, que era de família tradicional paulistana e tal, eu conseguia conviver com a cultura da cidade de São Paulo, que é outra viagem. O cara pobre tocando na noite não tem nem ideia do que seja aquela cidade, né? Então o audiovisual daí invadiu mesmo, durante esse período paulistano, antes de eu sair de lá e tal. E quando você chegou em Pouso Alegre? Qual ano? Agosto de 1988. E veio para cá, como é que foi essa sua chegada, com a música? Eu tinha saído de São Paulo, fui contratado pela Secretaria de Cultura de Marília para fazer a Rádio Balangandã lá. O secretário de Cultura era flautista, Evan Fiorini. E eu fiz um ano na Rádio Balangandã no auditório da Rádio Clube de Marília. E assim, depois de lá, o Dinho Caninana, que tinha trabalhado comigo na TV Cultura, ele tinha ganhado muito dinheiro, que ele teve no jornal, no Alphaville e tal, e veio para Silvianópolis, comprou um restaurante que tem na beira do tanque em Silvianópolis, reformou e mandou uma mensagem, tipo, ó, vou inaugurar o meu restaurante, tipo, essa época agora, antes do Natal, e eu quero que você venha para tocar. E eu vim. Ele me pagou uma grana que compensava eu vir, né, porque é muito longe. Nossa, Marília, a Silvianópolis dá 600, com mais uns 900 quilômetros, quase 1.000. Aí eu vim e toquei, fiz o maior sucesso, só que assim, no terceiro dia, eu enrosquei numa moça de Silvianópolis e acabou que ela foi atrás, eu fui embora, ela foi atrás de mim, o negócio foi envolvente mesmo. A gente ficou 17 anos juntos, eu vim pra cá por causa dela, porque eu queria sair de São Paulo, não aguentava mais viver dentro de São Paulo. E assim, em Santana, em Silvianópolis, não dava para trabalhar, não tinha a menor chance. Pouso Alegre também não, mas pelo menos tinha bastante músico, já existia Grupo Embuia. Na primeira vez que eu vim aqui eu já conheci Maurício Brandão, Mesquitão. Daí eu pirei, porque eu descobri que a linha melódica da metade das músicas do Embuia lembravam as minhas músicas. Por exemplo, tem uma música do Embuia que eu toco até hoje na Rádio Balangandã, que é assim:
Ponte passa passarinho, o mato, fogo queimou, tudo doce dessa vida acabou, acabou, acabou. Circo, cara de palhaço, bola de gude, pipa-pião. Menino não foi pra escola, foi nadar no ribeirão. O anjo que te guarda tem tua idade e o dedo ferido de um tropicão. Briga pela rapa da panela, pega a rabeira de caminhão. Olha a fruta no quintal, esse quintal já foi seu. Pitanga, mora japonesa, caqui, laranja, mamão. A música é isso. É bem, totalmente balangandã, criança, essa coisa. Daí eu pirei, falei, não, imagina, olha, as músicas dos caras lembram e tal. E eu tinha Carinana, que era músico, que conhecia, era amigo dos meninos, rolava de dar risada. Ele falou, eu sabia, por isso que eu chamei você para cantar, porque eu sabia que eles iam gostar, inclusive, do som que você faz e tal. Então, tipo assim, Pouso Alegre foi uma mistura. Eu fui no Teatro Municipal, tinha acabado de chegar, fazia uma semana. Estava acontecendo o FESPROV. E estava se apresentando a última poesia do FESPROV quando eu entrei no Teatro Municipal. Nunca vou me esquecer disso. A última poesia estava se apresentando no palco, estava aberto o corredor, até a porta da rua. Aí eu entrei pela porta da rua, saiu uma menina nua do palco do Teatro Municipal, interpretando o fim de uma poesia, envolvida num tule azul, que quebrava um pouco a coisa do nudismo dela, e ela saiu interpretando a poesia e passou por mim na porta entrando. Eu virei para minha mulher e falei, eu quero morar nessa cidade, porra. Brotam mulheres nuas, vestidas de tule, era o festival do Herman Vieira. No dia seguinte eu fui conversar numa divisão de cultura que quem dirigia era o Herman Vieira e o Israel de Tarso, que é um artista plástico, renomado e tal. Eles ouviram a história da Rádio Balangandã e falaram, você volta aqui na quarta-feira que nós vamos levar você para conhecer o prefeito. Aí eles me botaram de frente com o Simão Pedro Toledo. Aí o Simão ouviu, falou, canta uma música, quero ver. Estou falando que você é bom mesmo? Então, eu cantei, qual é o bicho que é, que come banana, que é a minha música de maior sucesso nas escolas e tal. Ele falou, eu vou, peraí um pouquinho, passou a mão, ligou para a Refinações de Milho Brasil. Ô Valdir, eu quero mostrar um cara para você, amanhã nós vamos aí, tá bom? Tá bom. Era o Valdir Estocco, que era diretor da Refinações de Milho Brasil, mas mal sabia eu estava me metendo. Eu saí da Refinações de Milho Brasil no dia seguinte, com um contrato debaixo do braço que dizia que a rádio ia ser paga pela prefeitura e o elenco ia ser pago pela Refinações de Milho Brasil. A única coisa que eu tinha que fazer era que a metade dos ingressos do meu show eram crianças, filhos dos funcionários da Refinações de Milho Brasil, porque estavam me pagando com dinheiro que era para fazer atividade com os funcionários. Assim que nasceu o Balangandã. Tem uma história, nós participamos, eu e o Dinho Carinano, do Festival de Boa Esperança, no mesmo dia que eles convidaram o Mesquitão. E aí a gente estava todo mundo de Pouso Alegre numa mesa, num bar, na praça de Boa Esperança. E estamos tocando lá, eu toquei, todo mundo tocou, fez um sucesso, babá, até que o Mesquitão pegou o violão. E começou a tocar. Ela já foi namorada. Bom, em resumo, 10 minutos depois, tinha umas 300 pessoas na praça de Boa Esperança cantando joga a bosta na Geni, joga porque é a música do Chico, né, e tal. E o Mesquita sabia a letra inteira, aí o povo parava de gritar, ele fazia a estrofe da letra e voltava aquele coro, tipo assim, parecia que ia atropelar, né, porque todo mundo foi parando e não acreditou que estava ouvindo aquilo em plena praça de Boa Esperança. Tem umas coisas homéricas, assim, Pouso Alegre ainda tinha muito essa coisa da gente sair para a rua para fazer arte, sem combinar com ninguém. O Jorge Carioca tocava na avenida, tinha uns músicos que eram bem assim, socializáveis, né? Tipo assim. Então, a história com Pouso Alegre, com a música, foi o que abriu as portas, né? Daí no ano seguinte, em 89, eu consegui esse emprego na BHW e a partir daí eu passei, daí montaram o EPTV, eu passei a produzir em Umatic, né? Depois veio o Betacam e com a própria EPTV, aí surgiu a TV Alterosa. Pouso Alegre ainda não tinha edição não linear. Edição não linear começou tipo bem depois
com o Júlio César, que era o editor da Lael Photocolor, que fazia casamentos. O Julinho era a única edição não linear que tinha. Só tinha uma edição não linear competente, que você podia confiar, era o Ronaldo Tem 3 em Varginha, que depois montou o estúdio da TV Alterosa. Mas a edição não linear em Pouso Alegre foi surgir depois que surgiram os computadores com esses aplicativos de edição e tal, mas bem para frente, bem depois. Inclusive as 2 primeiras campanhas do Jair que eu dirigi, foi feita com Marquinhos Amâncio, era tudo linear ainda. Eu tenho esse material. Mas assim, Pouso Alegre veio ter edição não linear através das pessoas, das moradias mesmo. Até então, o único que fazia era o Julinho. Ele fez o primeiro filme com animação de Pouso Alegre, que foi na TV, foi ao ar na IPTV. Era uma orelha que falava num muro, uma propaganda da Brita Sul, o seu amigo de pedra. Aí a parede ouvia a mensagem. O Seu Santos era um homem louco, né, o dono da Brita Sul. As propagandas dele chamavam muita atenção, né? O seu amigo de pedra, sei lá. Mas até então, as primeiras equipes que eu recebi de Varginha para fazer comerciais em Pouso Alegre, vinham 7 pessoas. Vinha um cara que só carregava a luz. Vinha o outro cara que só carregava o rec. Vinha o outro cara que só filmava. Vinha normalmente uma produtora, que normalmente era uma mulher, que vinha com o papelzinho anotando tudo que fazia, e o tempo da máquina, porque ela marcava a numeração da máquina, cada cena, porque depois na hora que chegava lá, ela tinha que achar as cenas que eu pedia, porque eu dirigia a captação e editava. Esse era o serviço, vamos dizer, do diretor, né? Tipo assim, vinha 2 carros para fazer um comercial com eles no começo. Aí, como o Betacam já não precisava essa luz toda, vinha um cara só que segurava a luz e o outro cara que era cinegrafista, já não precisava, e um diretor no caso, né? E um locutor. E assim foi se transformando. Até que hoje a IPTV vem fazer comercial aqui, vem um cara sozinho. Ele mesmo dirige, ele mesmo filma. Tal. Mas os editores da IPTV ainda são os mesmos. E esse material que foi produzido com a IPTV tem arquivos, segundo me consta. O material que foi produzido, por exemplo, os filmes da Unimed, todos que eu fiz como diretor, foram produzidos pela TV Alterosa. Inclusive um dos filmes da Unimed, intrafederativa, que tinha um anjinho que descia, acendia a luz da janela e ele falava: Unimed, com você, onde você estiver. E esse foi o maior sucesso que eu fiz. E foi o filme mais bem pago, eu nunca vou me esquecer, eu ganhei R$1.000, eles me pagavam 150 contos para fazer um filme, você acredita? E esse da Unimed, intrafederativa, eu ganhei R$1.000, só que a agência ganhou R$25.000, é um absurdo. Por isso eu comprei um equipamento e comecei a fazer minhas produções, porque daí a edição não linear, vamos dizer assim, facilitou, né, da gente aprender essa parte de edição e tal. Mas tipo assim, eu passei trabalhando por todos. Primeiro surgiu, para produzir profissionalmente, tinha que ser 16mm. Ou 35, que era uma utopia. Ninguém tinha. O Expedito tinha um equipamento de 8mm, que ele também não sabia usar. Depois tinha o Fleming, que era, eu acho que de ouro fino, tinha um equipamento lá, mas ninguém usava. Daí, tipo assim, o Matic era uma coisa que precisava luz pra cacete, e só uma mesa de edição linear, daquelas muito boa, dava para você fazer uma janela, por exemplo, com efeito, coisas do tipo. Era tudo feijão com arroz, né? Corte seco, que essas transições que a gente tem nos editores de hoje, imagina, todo mundo sonhava só em aquelas moviolas de cinema que tinha, sabe, os caras de edição de cinema tinham uns efeitos e coisas assim. O vídeo era uma coisa não linear e, tipo assim, VHS ainda, uma qualidade vagabunda. Depois que surgiu o Betacam, aí mudou tudo. Aí o Betacam já serviu de introdução ao digital, porque já era digital. O Betacam você pode copiar ele e editar ele não linear, no caso, né? O Matic é difícil, você tem que ter um equipamento muito bom. Eu registrei vários músicos de Pouso Alegre tocando. Como eu falei para você, até o Zé Helder eu tenho
Não sei onde está, mas eu tenho gravado um show que eu filmei dele no Fórum de Cultura do Conservatório. Eu nunca tinha filmado ele. Só que assim, o Maurício Brandão já me contratou 4 vezes para fazer produção de filmes dele. Eu tenho todos os originais dele, não tenho. O Maurício, nesse ponto, ele é zero à esquerda. Tipo assim, ele precisa de um filme dele, ele me liga. Pelo amor de Deus, me consegue tal coisa assim, assim, assim. Ele, no Brandão não tem nada dele. Mas ele fez um material cantando Caymmi para uma produtora do Rio de Janeiro, que ele não tem cópia, eu tenho. Tipo assim, eu não passo tudo para ele porque ele vai perder. Então eu guardo, quando ele me pede, eu faço cópia. Tem ele cantando com a sinfônica, tudo. Tem ele no Minas ao Luar, um show inteiro dele na praça. Fui eu que gravei também, tá tudo no YouTube e tal. Aí, tipo assim, o Pedrinho me chamou para gravar ele tocando 2 violões com caipira. Fui eu que gravei. Aí, tipo, o Márcio da Deia, que é pai do Pedrinho, que é filho do Dr. Marçal, me contratou para fazer um documentário sobre a música do Marçal. Então eu tenho, tipo assim, várias interpretações de várias pessoas diferentes cantando músicas do Marçal. Só que nessas reuniões, para gravar a história do Marçal, eu gravei 4 músicas do Toque de Midas, que segundo o Maurício é a melhor gravação que eles têm do Toque de Midas. Só ele, o Helder e o Gustavo Carvalho. Aí o Gustavo Carvalho foi aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura 3 vezes. As 3 vezes ele me contratou para ser o cinegrafista. Eu acompanhei ele no estado de Minas inteiro, cantando inclusive Diamantina, umas coisas assim. Cada um deles é dono da produção deles. Eu tenho cópia porque fui eu que fiz. Mas se for usar, por exemplo, sem autorização deles, eu nunca usei sem autorização de nenhum deles. Do Dadeia, tem uma valsa do Fernandinho Pereira que eu gravei, nesse material que foi produzido por uma, né, segundo era a ideia, produzir coisas produzidas pelo Dr. Marçal, que morreu, e eles não tinham gravado tudo e tal. Mas, enfim, nessas reuniões na casa do Maurício, tem o Fernandinho Pereira tocando uma valsa que é uma das coisas mais lindas também, que eu resolvi colocar no YouTube. Eu cheguei para o Márcio e falei, Márcio, você vai fazer o que com esse material guardado em casa? A metade ainda não é inédito. Ele falou, pra gente assistir. Eu falei, meu, mas o que não tem sentido você ficar com isso guardado? É a história das pessoas e tal. Tem ele, inclusive, cantando, que canta mal pra caramba, mas uma música dele, que é outra coisa, ninguém vai divulgar uma música que não vai agradar as pessoas. Agora, Fernandinho Pereira faz o maior sucesso. Se for ver, tem muitos players e tal. Tipo assim, tem 3 canais do YouTube, um só infantil, da Rádio Balagandã, um só meu, onde eu publico músicas minhas e coisas assim, e esse é a Arte de Pouso Alegre, que é onde, inclusive, tem um show do Imbu, o último show do Imbuia na Praça João Pinheiro. Aquele show foi eu que fiz. Mas por que tem aquilo? O Pedrinho estava tocando com o Imbuia. E falou, você vai ter que registrar isso, pelo amor de Deus. E eu sou muito amigo, eu gosto muito do Pedrinho, o Pedro Arreguino. Aí eu falei, eu vou e tal. E ele falou, não, depois eu converso com os meninos, a gente vai pagar você. Eu falei, tá bom, eu fui e filmei. Só que eu descobri que ninguém filmou. E foi a última apresentação do Imbuia. Então eu fiz digamos assim, um produto histórico, né? E tal. Até hoje eles não me pagaram. Mas não tem paga que pague, vamos dizer, é redundante, mas é assim. Não tem paga que pague o resultado daquele vídeo. Muita gente hoje, pô, graças a Deus, que bom que você filmou, que legal. Então eu tinha mania de pegar o equipamento, sair pra rua, fulano vai tocar hoje, vai. Eu ia lá e fazia, tipo assim, mais eventos mesmo, mas é um hábito meu isso. Vários anos eu gravei a festa de Santana, nunca usei, porque eu era apaixonado pela festa de Congado, de Silvianópolis. Tem uma festa de carro de boi de Silvianópolis que eu gravei, que até hoje eu nunca usei. Tipo assim, eu achei tão lindo, fui lá, saí daqui, fui lá e gravei. Fiquei uma tarde inteira lá. Então, assim, as coisas de folclore, tipo assim, cheguei a filmar na roça de Silvianópolis, aqueles caras batendo ladainha da Folia de Reis. Nossa, que emocionante que é viver com eles. A história é diferente de vir na cidade
É uma teoria, na cidade é uma teoria. Lá você vê a prática da coisa mesmo. Eles vão de roça em roça, entra, reza um texto, tem todo o ritual religioso que faz parte daquele lugar. Eu acho sensacional. Então, tipo assim, muita coisa eu registrei. Essa da Orquestra Sinfônica mesmo, do Roardo Bernardo, estou fazendo uma música que é assim: as memórias da cidade, é um sambinha. As memórias da cidade, mas que saudade da banda do Maestro Leão tocando na praça, a orquestra do Roardo Bernardo no meio da rua, o festival de poesia encenada, o festival de música popular, e aí vai. Tipo assim, eu estou cantando porque eu estou fazendo ainda, mas não tem uma música, uma melodia definida. Então é uma maneira que eu acho de valorizar as coisas que eu acho que deveriam ser valorizadas e não são. E esse material, Paulo, tá guardado, tá registrado? Qual que é o futuro dele? Assim? Olha, sinceramente, não sei. Não sei. Por que eu não sei? Porque tudo que eu pude publicar no YouTube, eu publiquei. Olha para você ver que louco. Eu estava em casa sem fazer nada um dia, numa sexta-feira, buzina na frente, é o Gustavo Carvalho. Estou vindo de Ouro Fino, vou no Rio de Janeiro, o que você vai fazer esse fim de semana? Eu falei, nada. Você quer ir? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, então leva o equipamento. E fomos. O pai do Gustavo acho que já morreu, mas ele é graduado do Exército e tal. Eles têm um apartamento na Urca de frente para o mar, no primeiro quarteirão. Foi o lugar que a gente ficou. E eu já estava me considerando o rei da goiabada, né, meu? Quando foi no sábado, ele falou, pega o seu equipamento aí que nós vamos fazer uma visita com um amigo meu. Sabe onde ele estava indo? Na casa do Milton Nascimento. Eu chorei, cara, a hora que eu vi. E eu comecei a chorar. Ele falou, não emociona não, que ele não vai entender você tá chorando. Eu falei, porra, esse cara foi importante na minha vida e tal. Aí entramos. Aí ele tinha me levado lá para gravar uma música que o Milton gravou. Dele, parceria dele, que é a Iemanjá, a Rainha do Mar. Que tem no filme, inclusive. Aquele filme foi eu que fiz. Aí eu fiquei uns 4 dias filmando o Milton Nascimento lá. E, obviamente, a primeira oportunidade que eu fiquei sozinho com ele, saíram para fazer compra, me deixaram sozinho com o Milton vendo a sessão da tarde, ele do lado. E eu segurando para não tietar, né, meu? Tipo, pô, tô na casa do cara, não posso fazer isso. Aí eu virei para ele e falei, meu, sinto muito, mas eu não vou deixar passar a oportunidade de falar para você os momentos que você foi importante na minha vida. E falei, fala primeiro. Eu comecei a cantar. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconhece. Eu não posso cantar essa música porque eu choro, porque eu me lembro da minha mãe. Ele entrou cantando junto, cara. E falou, sabe quem estava no telefone a hora que você chegou aqui? Ele realmente estava no telefone. Com a Viola Spalding. Ela estava cantando essa música para mim, ela disse que quer gravar essa música. Cara, foi uma coisa, ele foi tão legal, tipo assim, era como se eu estivesse conversando com um amigo que frequentou a minha vida lá, quando eu aprendi a tocar travessia, porque assim, tipo, as pessoas que queriam ouvir Milagre dos Peixes iam na casa que eu tocava, velho. Porque ninguém na noite em São Paulo tocava Milagre dos Peixes, todo mundo gostava, mas era difícil tirar. E eu tinha um saco, imagina, eu ficava 3 dias tirando uma música, se fosse preciso. Eu tirei clareia amanhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente. Uma das coisas mais lindas. É de um publicitário, inclusive, que o Milton gravou. Mas o Milton é o concurso, né? Não é nós que vamos dizer que ele é uma das melhores vozes do mundo.
que você analisa o cenário da música e do audiovisual em Pouso Alegre? Em Pouso Alegre? Em Pouso Alegre. Ah, eu estava tão bom até agora. Eu não queria ofender ninguém, entendeu? Nem falar mal de ninguém. Pouso Alegre não tem mentalidade para isso. Pouso Alegre não é uma cidade que possa cultivar uma arte cara de ser feita. Começa por aí. Primeiro por não existir a valorização da cultura. Né? Tipo assim, por exemplo, você pega 40 paus para fazer um filme de 25 minutos, as pessoas acham que você vai ficar rico com esse dinheiro. Aí quando chega no final do filme e sobra meia dúzia de merreca no seu bolso, você fica pensando, fala, pô, esses caras são muito desinformados, eles acham que a gente fica rico. Imagina se rolasse audiovisual de verdade em Pouso Alegre, você fazer um filme de 3 milhões, aqui não existe, E 3 milhões para cinema profissional é merreca. Nem para pré-produção dá, se for ver. Só no aluguel de uma câmera hoje profissional, não sei, a última vez que eu fiquei sabendo era 24 mil reais por dia. Hoje deve estar mais de 100. E só tem em São Paulo. Então assim, primeiro que o audiovisual de Pouso Alegre não existe. Né? Tipo assim, tem algumas pessoas começando a fazer algumas coisas e tal, mas mesmo assim, me fala um audiovisual que fez sucesso produzido em Pouso Alegre, só um. Não tem. Não tem. Quer dizer, o filme do Expedito. O filme do Expedito não é um audiovisual decente para ser comentado sequer. Eu gostava muito dele, não tem sentido ofender o cara só porque ele era uma pessoa do passado, O passado é passado, o que é futuro. Tipo assim, eu vivo dizendo, olha, ouça seu filho, você que tem filho, ouça seu filho. Ele sabe mais do que você do futuro. Mas mais, muito mais. Você não imagina o tanto que eles estão preparados para uma sociedade que nós nem temos ideia de como vai ser. Nós que eu me incluo com os meus 74, só que eu me incluo, inclusive, a molecada de 20 anos, essa geração que é viciada digitalmente, que tem um conhecimento violento, mas não sabe nada. Então, assim, voltando ao audiovisual. Primeiro, nós não temos pessoas com formação suficiente para produzir audiovisual profissional. Segundo, nós não temos equipamento com qualidade para produzir audiovisual a nível de cinema internacional. É que hoje a gente pega um Full HD e chama de cinema. Mas a gente sabe que não é cinema, né? Tipo, é considerado cinema, porque você mesmo viu algumas histórias que você contou no Full HD. Eu também, as minhas histórias todas são contadas em Full HD e tal. Não tem nenhum audiovisual produzido em Pouso Alegre e editado em 8K. Eu não vi. Para que haja audiovisual atualizado em Pouso Alegre é necessário que haja uma atualização de equipamento, que nenhum de nós dois tem, e nem ninguém que eu conheço tem em Pouso Alegre. Pode ser que algum médico rico, alguém muito rico, talvez o cara da CIMED, eu não sei. Alguém muito rico deve ter para filmar aniversário dos menininhos, né? Sabe aquelas coisas? Normalmente essas coisas acontecem muito, né? Não tem para produzir. Por exemplo, se você precisar transcodificar uma fita de uma TIC hoje, só em Varginha, quiçá uma produtora. A IPTV, segundo me disseram, nem tem mais uma TIC. Aí eu tive a oportunidade de digitalizar o desvio do Rio Mandu, uma canoa no Tiger ali, o rio passava ali, na perimetral. Eu não sei se você é muito novo, você não deve ter conhecido, mas o rio passava ali. Tem uma fotografia, tem fotografia da ponte antiga, tem fotografia do Manduzão sendo feito, o Rosão sendo feito. Não, o acervo do João Batista. Aí o que acontece? Eu fiquei 6 meses trabalhando para o Júnior Rosa e ele me pagando.
Um salário por mês, eu ficava o dia inteiro digitalizando coisas. Por quê? Porque ele me deu o acervo pessoal. Veio 4 caixas desse tamanho. Das meninas, dos dois meninos, do Marcelo e dele, e da dona Magui e do João Batista Rosa, com os mandatos dele na prefeitura, como deputado. Então eu digitalizei tudo isso, eu tenho guardado. Mas só quem pode autorizar o uso é ele. Só que quando terminou, eu cheguei para o Júnior e falei, Júnior, o que você vai fazer com isso? Você vai publicar no site? Não, talvez alguma coisa da família, para ser um histórico da família, porque a irmã dele, a outra está morando em São Paulo e tal. Mas aí eles resolveram dividir. Tudo que é de cada um, eles dividiram entre eles. E ficou o material da prefeitura, que era, assim, eu levei uns 3 meses para digitalizar o material da prefeitura, porque é uma coisa importante. Por exemplo, hoje, se você quiser mexer no esgoto daquela avenida da Câmara, por exemplo, só nesse material que tem por onde passam os canos. Não tinha lugar nenhum. Ele levou as compras para casa, na verdade. Você está me entendendo? Dos 2 mandatos dele. Aí eu falei, Juninho, vamos fazer uma coisa legal para você, para o seu pai, para todo mundo. Vamos juntar essa sacola desse material todo e vamos doar para o museu. Vou pensar. 2 dias depois ele voltou e falou, liga lá para o cara do museu, fala, eu só quero que seja registrado, que a gente está doando. Resultado, ele deu o acervo inteiro, menos o da família, claro, que não tem nada a ver. Mas ele deu o acervo inteiro para o museu. Eu fiquei tão emocionado, cara. Só tinha eu batendo palma no dia da entrega do material, só tinha eu batendo palma, mas o cara do museu estava rindo até, imagina uma história tão grande, né? Tipo assim, e tão importante para a cidade, né? Eu acho que, então eu vejo o audiovisual de Pouso Alegre desse jeito que eu estou te falando, tipo assim, tive a oportunidade de digitalizar uma grande parte, mas, por exemplo, não consegui digitalizar Pouso Alegre, a cidade que abraça o futuro. Eu não tive essa música, por quê? Porque a fita que veio para mim foi o Matic, ele teria que pagar uma viagem a Varginha só para eu transcodificar isso. O único player de Matic que tem em Pouso Alegre, não tem mais. Era numa sala de exames de coração que gravava num gravador de Matic, porque precisava de qualidade para os caras fazerem as operações e tal, então eles faziam o exame, e o exame interno da pessoa era inteirinho gravado nessa bitola que tinha uma definição muito boa e tal. Mas hoje não existe, o Matic, se falar para os meninos de hoje, eles não sabem nem o que é, dessa grossura, dessa largura assim. E se não tiver luz, não pega nada, fica um escurinho, assim, uma neblina. Precisa mais luz para o Matic do que para o cinema. Então assim, acho que a história do museu, da imagem e do som de Pouso Alegre, cai bem nesse momento, justamente para fazer esses questionamentos, tipo, vamos ter em pelo menos um lugar um equipamento decente para fazer produção? Vamos ter em pelo menos um lugar uma escola que ensine as pessoas a fazer esse tipo, talvez o Instituto Federal. Eu tentei vender a ideia para o Instituto Federal de montar uma escola de animação. Com essa ideia do pedalzinho e do desenhozinho do Pinóquio correndo na história, porque você pode pôr personagens que você quiser, né? Então eu sugeri de fazer eu tenho as manhas de fazer esse, vamos chamar de engenhoca, essa cenografia, e botar lá no Instituto Federal para as pessoas, para servir como elemento de estudo para os alunos e tal. Mas não me responderam em nada, eu também não tenho cacife político, né, para ficar correndo atrás dessas coisas. Mas assim, não existe mais produção de comercial, as TVs mesmo produzem. Tipo assim, rola muito fotocartão, muita coisa barata, porque a televisão se tornou uma coisa muito cara. A maioria das pessoas fazem com celular, né? Tipo, a rede roubou um pouco do mercado dessa profissão, um pouco não, quem sabe, uma parcela bem grande de produção. A única coisa nova que eu vi em Pouso Alegre de produção foi quando veio a Orquestra de Minas Gerais, que aliás eu apaixonei por uma mulher que eu nunca tinha visto e nunca mais eu vi. Que bom, sem problema.
Mas eu pirei. Ela era a diretora dessa equipe que estava filmando a orquestra. Eles estavam todos com um celular de alta qualidade filmando de pé. Eu falei, o que esses caras vão publicar isso? Eu liguei meu celular, estava sendo ao vivo, cara. Com uma qualidade inacreditável. E tinha alguém mixando a imagem ali, que eu cismei que era ela. Porque ela que trocava. Sabe quando chama o cara que está filmando no canto? Fulano, vai, ela dava as dicas de produção, aonde que o cara... Tinha uma menina, só uma menina que subia em cima do palco, que fazia aquelas imagens fechadas e tal. Mas eles filmaram tudo ao vivo, em 8K, e de pé. E uma equipe que eu nunca vi, deve ter vindo de Belo Horizonte, com a orquestra, porque eu nunca tinha visto aquele povo na minha vida. Mas foi a primeira equipe nesse sentido e com uma qualidade excelente, assim, nenhuma tremidinha, nem... Então é isso, o audiovisual de Pouso Alegre, ele é a coisa mais carente do mundo, precisa do serviço que vocês estão fazendo aí.